Olá pessoal, me chamo Bruno Passos e nessa videoaula nós vamos aprender como funciona a função autoload. Nós podemos utilizar ela para automatizar os nossos includes das nossas classes no projeto. Se você, por exemplo, tiver que instanciar uma classe, você vai precisar fazer um include dela. Então vamos ver como funciona da forma normal. Vamos criar aqui uma pasta chamada class. Dentro dela vamos criar uma classe aqui para o nosso exemplo. Artigo. Criar alguns atributos. Tá bom, só título. Aqui é um método de set e um de get para podermos testar. Como vimos anteriormente, se um atributo é privado, precisa de um método para poder alterar os valores dele. Usamos this, para poder acessar o atributo da classe, enquanto esse $título seria o parâmetro que está sendo passado aqui. Vamos criar um get também para fazer o retorno. Agora vamos instanciar a nossa classe aqui. Não, primeiro vamos fazer um include dela. Como ela está em outro arquivo, não está dentro do Unix, nós precisamos fazer um include aqui para poder carregar os dados dessa classe no nosso index. A estrutura é class barra artigo.php. Pronto. Com isso podemos instanciar nossa classe. Artigo igual a new artigo. Vamos atribuir um valor a título. Set título. Aprendendo sobre autoload. E vamos fazer um echo com get título. Vamos testar. Aprendendo sobre autoload. Vou colocar outra classe aqui. Apenas para poder mostrar que precisa fazer include para cada classe. Então, vou botar aqui private e usar os mesmos getSet. Isso aqui é só para poder fazer um exemplo. Não estou aplicando a estrutura que deveria aplicar no caso, sendo o autor do artigo. Não vem ao caso no momento. No nosso index, vamos fazer a mesma coisa. Vamos instanciar e vamos fazer um echo também. Vou botar um BR aqui para poder pular a linha, não ficar juntando tudo. Propositalmente não vou fazer esse include, para podermos ver o erro que geraria.
Olha, deu um erro. A classe autor não foi encontrada. Por quê? Não basta ela apenas ter sido criada. Sabemos que em PHP, quando temos um arquivo separado com código, queremos introduzir esse código no nosso index, no outro arquivo, nós precisamos usar um include para poder utilizar nesse caso a nossa classe. Então, vou fazer um outro include aqui de autor. E agora testando, pronto, normalmente pegou o autor. Agora, o que acontece trabalhando dessa forma? Toda vez que a gente tiver que utilizar uma classe, vamos ter que colocar um include. Imagina, você tem um projeto gigantesco com dezenas ou até centenas de classes e você, toda vez que tiver que criar uma instância de uma classe em algum lugar, você tem que ir lá e lembrar de colocar o include. Isso daqui gera muito trabalho, né? Então existe uma forma muito mais fácil de fazer isso, que é usando a função autoload. Assim mesmo, colocamos dois underlines, autoload, e aqui nós vamos ter um parâmetro, que nesse caso vai ser a classe. Agora vamos pegar esse include aqui, jogar ele aqui embaixo, e vamos colocar esse parâmetro classe aqui. Ou seja, estamos concatenando essas strings aqui, para poder gerar um include. Aí o que acontece? Vou tirar isso aqui, vou comentar ele. O que acontece? Quando a classe for instanciada, isso daqui vai ser carregado aqui. Toda vez que uma classe for instanciada, o autoload vai ser chamado. E quando ele for chamado, ele vai pegar o nome da classe e vai receber ele como parâmetro aqui. Então, nesse parâmetro aqui, nós jogamos ele aqui. O que ele vai fazer? Ele vai montar isso aqui, artigo, vai vir aqui. Como estamos concatenando com o caminho e com a extensão PHP, ele vai fazer o include. Vamos ver como funciona? Ó, normalmente está carregando um include. Vou botar assim, só para ver que tem diferença. Ó. Está carregando normalmente. Não precisamos fazer o include, nem para artigo, nem para autor. Ou seja, isso reduziu muito o nosso código. Agora, toda vez que a gente precisar instanciar uma classe, a gente basta instanciar. E tendo o autoload carregado no código, ele vai automaticamente fazer o include daquela classe. Se a gente, por exemplo, colocar o autoload no index, e o nosso index que chama as classes, distancia as classes, ou por exemplo, o nosso index tem o include de alguma página. Vamos supor que a gente tem a página listar artigos, que vai aparecer todos os artigos, vai puxar do banco de dados e tal. E essa classe que é responsável por puxar os artigos do banco de dados e mostrar, e vamos ter o código naquela página para mostrar os artigos, usando os métodos correspondentes. Aí nós vamos fazer o include daquela página no index, utilizando nossa estrutura de MVC. Então, quando ele for chamado no index, ele vai chamar o código que vai estar lá, a instância da classe artigo, todo o código necessário para mostrar os artigos. E no nosso index vai ter aqui a função autoload. Então, independente de qual página a gente puxe, com quais classes tenham, ele vai, na hora da instância, utilizar o autoload para fazer um include daquela classe. Dessa forma, não tem mais necessidade de você ficar colocando vários includes, não precisa nem lembrar disso. Imagina, toda classe que você vai usar, você precisa lembrar de colocar um include. Não precisa mais, você basta isso. 3 simples linhas de código resolvem o teu problema e te dão muito menos trabalho. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa videoaula de hoje. Em breve estarei postando mais videoaulas. Grande abraço.